Há pouco tempo eu fiz um vídeo mostrando 5 jogos de briga de rua que são desconhecidos, mas que precisam ser jogados porque são muito bons. O vídeo fez bastante sucesso e eu, como um fã de beat'em up que sou, decidi fazer uma parte 2 mostrando mais 5 jogos. E dessa vez eu fui fuçar lá no submundo dos jogos de briga de rua e eu vou trazer nesse vídeo para vocês jogos de 5 consoles diferentes. Vai ter jogo do Nintendinho, do PC Engine, do Sega CD, do Commodore 64, isso aí, do computador, e o último jogo vai ser especial. É um jogo do Super Famicom que eu tenho uma história incrível, que começou com uma viagem que eu fiz pro Japão, com um boneco que eu comprei pro meu filho, com um disco de vinil, e aí sim eu cheguei no jogo que eu zerei pela primeira vez e eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Preparados? Então, bora começar! Esse vídeo está sendo patrocinado pela Casa do Videogame, que é uma das organizadoras da RetroCon, um evento de retrogames que vai acontecer na cidade de São Paulo nos dias 3 e 4 de agosto de 2024. A Casa do Videogame é uma loja incrível que fica na cidade de São Paulo, na rua Georgia 224, no bairro do Brooklyn. Quando eu vou para São Paulo, a Casa do Videogame é parada obrigatória, porque além da seleção incrível que eles têm de jogos e consoles, ainda dá para jogar um arcade ou fliperama na faixa, e eles têm máquinas incríveis. Eles fazem lives de vendas todas as sextas-feiras às 18h30 na Twitch e no Facebook. Roller Games foi uma grata surpresa que eu descobri recentemente, depois que um seguidor do Instagram, o Rodrigo, me mandou uma mensagem falando sobre o jogo. O jogo foi feito pela Konami, e além da versão do NES, ele ganhou uma versão pro arcade, que é bem diferente e que foi inspirada num seriado do mesmo nome, que passou na TV no final dos anos 80. O jogo do Nintendinho tem uma pegada diferente, seguindo um formato de um jogo de plataforma, onde a porradaria come solta. A história do jogo é bem louca. O esporte mais popular daquele momento era o Roller Games, e aí uma organização criminosa chamada Viper, que quer dizer Vicious International Punk and Eternal Renegades, que numa tradução livre seria Punk Internacional Cruel e Renegados Eternos. Que coisa mais sinistra. Essa organização corrompe 3 times de Roller Games e para ganhar o prêmio do torneio eles sequestram o comissário. Aqui eu já tô meio perdido na história. Segundo o manual, nem a CIA nem o FBI conseguem dar conta, então o negócio foi chamar 3 outros times para tentar resolver a parada. E é aí que a missão começa, com a possibilidade de selecionar um dos 3 times. Se você estiver jogando pela primeira vez, vai na Hot Flash porque ela é mais rápida, pula melhor, é mais fácil de controlar. E tudo se passa em cima dos patins e você tem a força dos seus punhos e chutes para combater os inimigos. Mas o jogo é muito mais do que só porrada, porque o cenário é cheio de obstáculos que tornam sua vida miseravelmente difícil. A única certeza que você terá é que você vai morrer inúmeras vezes até pegar o jeito de cada fase. No começo dá muita raiva, mas na hora que você pega o jeito, o jogo fica muito gostoso. Ao todo são 6 fases com cenários bem diferentes, sendo que 2 delas têm rolagem lateral automática e são mais difíceis. Cada fase tem um chefão que não são tão difíceis assim, o que dá um alívio, porque todo o resto é muito desafiador. Roller Games está longe de ser um simples beat'em up. É um jogo cheio de originalidade, com um roteiro bem único, fugindo do herói tentando salvar a namorada raptada. Além disso, o gameplay é excelente e te mantém ligado o tempo todo. A crueldade da geração 8 bits está presente o tempo inteiro, então se você já está habituado a isso, Roller Games certamente vai te agradar. No submundo do Sega CD, eu encontrei uma joia do mundo dos beat'em ups. Ultraverse Prime foi lançado pela Sony em 1994 e vinha junto com outro jogo, o Microcosm, que é um jogo de navinha muito legal. Quando eu fui pesquisar sobre o jogo, eu descobri que o Prime foi um super-herói de um comic book lançado em 93 pela Malibu Comics. E no menu principal do jogo, você consegue ver os comic books e é possível dar um zoom que mostra os detalhes numa resolução bem legal. Além disso, é possível ver o vídeo com uma entrevista com os escritores e os atores do Prime.
Quem não conhece a história do Prime, ela gira em torno de um moleque de 13 anos chamado Kevin Green, que foi fruto de uma experiência genética e por isso ganhou superpoderes que o transformam no Prime. Ele tem uma namorada, a Kelly, que desapareceu enquanto estava indo pro shopping e aí a missão do Prime é resgatá-la. A partir daí a pancadaria rola solta, com o Prime usando sua força impressionante para derrotar os vilões, com uma variedade de golpes muito legal, como jogar os inimigos nas paredes e levantar dois deles e bater suas cabeças. O Prime também tem um golpe especial chamado de Big Burst, que impacta todos os inimigos presentes na tela, e para aplicar esse golpe é preciso pegar estrelas que aparecem ao longo das fases. Os inimigos, aliás, são uma atração à parte com uma diversidade enorme de estilos e poderes. Mas afinal, essa capa do herói dá a capacidade dele voar? Sim, mas não é a qualquer momento. Existem fases específicas que se passam com o Prime voando, o que dá uma variedade agradável para o jogo. Ultraverse Prime é um jogo que não entrega nada muito diferente do gênero, mas ele é muito bom naquilo que ele se propõe, que é te fazer se sentir dentro de um comic book e te divertir explorando as habilidades do menino herói. Um beat'em up bem legal que vale a pena ser conhecido. O terceiro jogo da lista é uma pérola do PC Engine chamado Galaxy Deca Gaivan. Esse divertido e difícil beat'em up foi lançado em 1993, no final da vida do PC Engine, no formato de Super CD-ROM. O jogo chama atenção logo de cara pelos seus gráficos cartunescos no chamado estilo chibi. Outra coisa que no começo causa uma frustração é o fato dos personagens poderem se movimentar só de forma horizontal, o que remete aos primórdios dos beat'em ups. Mas superando isso, a diversão começa e ela é muito boa. A história é manjada, uma organização criminosa quer dominar a Terra e os dois membros da Polícia da Galáxia são enviados para salvar o planeta. No jogo você pode escolher entre dois personagens, o Hiro Aoyama, também conhecido como Gaivan, ou a policial Michiki Akasaka, conhecida como Michi, e cada um deles tem golpes e habilidades diferentes. A cereja do bolo vem na possibilidade de transformá-los em super-heróis, ganhando uma armadura especial. O que permite essa transformação é o acúmulo de Koredan, que é uma energia especial. A transformação pode acontecer em qualquer momento, mas é melhor fazê-la com a barra de energia cheia, assim você consegue ficar com superpoderes por mais tempo. Com a armadura, os personagens também ganham alguns golpes especiais que são ativados através de uma combinação de botões. Esses golpes são bem úteis no chefe das fases ou quando você está cercado de vilões. A repetição de inimigos e a limitação de movimento jogam contra o Galaxy Deca Gaivan, mas o resultado final é muito positivo. Os gráficos mostram com maestria a beleza da pixel art e o jogo tem um nível de dificuldade bem alto que te desafia o tempo todo e que demanda ter uma estratégia, principalmente na escolha dos momentos de usar a energia para se transformar. Galaxy Deca Gaivan é uma joia escondida do PC Engine que evoca um pouco das origens dos beat'em ups, que cativa pelos seus gráficos lindos e que exige muita prática até você dominar o jogo. Se você gosta de beat'em up, muito provavelmente você gosta do Simpsons Arcade Game, lançado em 1991 pela Konami para os arcades. E se você gosta desse jogo, muito provavelmente você foi frustrado pelo fato da Konami não ter lançado na época esse jogo para um console doméstico. Mas Simpsons Arcade Game chegou sim na casa das pessoas em 1991 para os felizardos que tinham um Commodore 64 ou um PC. E eu só fui descobrir esse jogo em 2022, na feira de retro games aqui em Portland, nos Estados Unidos. E de cara já foi uma grata surpresa, porque a caixa do jogo é maravilhosa e virou um objeto de decoração na minha game room. Ao começar o jogo, mais uma surpresa, porque ele tem um sistema bem curioso de password para você poder começar a jogar. Se você não tivesse o manual com os códigos, você não conseguiria passar dessa tela. Isso foi bem comum nos jogos de computadores nos anos 80 e 90 como uma forma de evitar a pirataria. O jogo é tão elaborado que ele possui 2 disquetes e você tem que usar os 2 lados de cada um. E isso acontece porque ao todo são 8 fases, todas com subfases, além de estágio bônus e o chefão final. E os gráficos são um show à parte, bem avançados para os padrões do Commodore 64. A jogabilidade é boa, mas leva um tempo para você se acostumar, principalmente pelo controle, porque toda ação é comandada por somente um botão. Para bater, tem que apertar, e para pular, tem que ficar segurando, e quanto mais você segura, mais longo será o pulo. Outra coisa que demora para sacar é como vencer cada adversário. Se você tentar derrubá-los dando golpes sequenciais, eles vão revidar e você vai perder energia. O negócio é bater um pouco, se afastar e depois voltar a bater.
Ainda assim, o jogo é bem difícil e eu nunca consegui passar da terceira fase, que é num cemitério. A trilha sonora é muito boa, explorando ao máximo o chip de som do Commodore, e a música da fase do cemitério é ótima e cria todo um clima para o jogo. E por que raios esse jogo nunca foi adaptado para consoles como Nintendinho ou Mega Drive? Pelo que eu pesquisei, a Acclaim tinha os direitos dos Simpsons para consoles de mesa e a Konami teve para os arcades e para os computadores. E a Konami nunca chegou num acordo com a Acclaim, o que foi lamentável porque teria sido lindo ver uma versão desse jogo para os consoles de 16 bits. The Simpsons Arcade Game ganhou depois versões para o Xbox 360 pelo Live Arcade e para o PlayStation 3 pelo PlayStation Network, o que foi bem legal, mas essa desconhecida versão do Commodore 64 dá aquele gostinho especial de estar jogando um jogo da época. E o último jogo da lista tem uma história toda especial. Em 2019 eu fiz uma viagem para o Japão com a minha família e na cidade de Kyoto eu visitei uma loja de retro games incrível. No meio de vários jogos e consoles espetaculares, meu filho, que na época tinha 2 anos, curtiu um boneco e eu acabei comprando para ele. Na época eu não tinha ideia do que era aquele boneco. Um ano depois eu achei numa loja aqui nos Estados Unidos um disco de vinil com a trilha sonora do Spectreman, que é uma série japonesa que eu adorava. Só que o disco também tinha uma trilha sonora de um outro seriado. E quando eu vi a imagem, eu me liguei que era o personagem do boneco do meu filho e foi aí que eu descobri o Kamen Rider. Pra quem não conhece, Kamen Rider foi uma série japonesa de tokusatsu e é um super-herói com uma cara de inseto que pilota uma moto e que sei lá por que eu não conheci isso na época. E ao pesquisar sobre a série, eu acabei encontrando esse jogo do Super Famicom no formato de beat'em up e que é muito legal. No jogo, que foi lançado em 93 somente no Japão, você comanda o Takeshi Hongo e se houver um segundo jogador, esse comanda o Hayato Ishimonji, que eram 2 personagens da série. A introdução do jogo já é muito legal, com as cutscenes contando a história e com uma trilha sonora muito boa. Depois da introdução, se você não começar o jogo, rola uma demonstração com a trilha sonora icônica, a mesma que tem no vinil que eu mostrei pra vocês. O jogo tem vários elementos clássicos de beat'em up, mas traz algumas coisas a mais que fazem toda a diferença. Você começa jogando com o Takeshi na sua versão humana, que tem um número limitado de golpes. Só que a qualquer momento você pode se transformar no Kamen Rider apertando o botão X e a cutscene de transformação é muito boa. Quando você tá como herói mascarado, além de ganhar mais força, você também ganha alguns golpes extras, sendo que alguns deles são ativados usando os botões de ombro. E uma coisa muito interessante do jogo é que no menu inicial você pode entrar na opção SSI System e configurar uma série de combinações de golpes especiais para os botões L e R. Os vilões também são um show à parte, como o Homem-Aranha, a Mulher Vespa, além dos chefes de fase que são bem curiosos, sendo fiéis aos vilões da série. E para finalizar os chefes de fase, o Kamen Rider precisa dar um golpe especial chamado Rider Kick, apertando o botão X e aí vem mais uma cutscene sensacional. Na passagem de algumas fases rolam os desafios que podem te dar power-ups, como nesse que você tem que segurar uma escavadeira durante uma contagem de tempo apertando o botão rapidamente. Kamen Rider às vezes peca pela repetição, mas o jogo tem uma personalidade tão carismática, embalada por uma ótima trilha sonora que te faz ficar preso no jogo. Eu coloquei na cabeça que eu iria zerar o jogo para mostrar para vocês e eu decidi usar todos os continues disponíveis. Eu cheguei no último chefe já sem nenhum continue e eu perdi muitas vidas com ele porque eu demorei para sacar como derrotá-lo. Minha barra de energia foi se esgotando e os momentos finais foram emocionantes porque eu cheguei muito perto de perder minha última vida. Mas o final foi feliz e eu consegui meu objetivo de zerar esse incrível jogo, que é o que eu mais curti dessa lista que eu mostrei pra vocês. E agora eu passo a bola para vocês, eu quero saber dos jogos que eu mostrei aqui no vídeo, tem algum deles que vocês não conheciam? E de todos que eu mostrei aqui, qual foi o jogo que vocês mais gostaram? Além disso, se vocês lembrarem de outros beat'em ups que são desconhecidos, escrevam aqui nos comentários, porque eu posso pegar a sugestão de vocês para fazer a parte 3 desse vídeo. Mais uma vez eu agradeço muito pela audiência de vocês, deixo aqui um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.